tarde, meus queridos, tudo bem? Aqui quem vos fala é Neilton, do canal Jesus o Consolador. Sejam todos bem-vindos, não esqueçam de se inscreverem, compartilharem, darem seu like e ainda mais, ativarem as notificações. Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos vídeos e o tema abordado será mais um deles interessante. Vamos falar hoje, você acha que existe casas mal assombradas? Existem lugares mal assombrados? Vamos aí. Então, a literatura espírita ela é vasta. Nós temos 2 livros muito bons da base kardeciana que fala sobre o tema. O mais importante é o livro dos médiuns, que trata de todo um resumo das mediunidades. O livro dos espíritos também trata um pouco. No Evangelho, Cristo também falava sobre os espíritos. Algumas pessoas temem os espíritos. Outras têm curiosidade de saber se realmente existe. Primeiro, é importante que você acredite. Você acredite que existem espíritos, que você é um espírito, que você está em um corpo, que um dia a carne vai perecer e você vai estar em espírito. E aí você vê relatos de familiares, de pessoas próximas, não é? Os vídeos de internet, de YouTube, tudo você vê pessoas dando relatos que viram, ouviram, que foi registrado em alguma foto, em algum vídeo, que alguém teve a possibilidade de enxergar um espírito, outros de verem pancadas, barulhos, e outros afirmarem que algumas casas são amaldiçoadas, que existem lugares amaldiçoados. O Espiritismo, ele nos explica que, quando nós perdemos o corpo, a matéria, a gente entra no estado espiritual. A gente se transforma em espírito. Nós temos entre aspas, uma camada protetora que se chama o perispírito, que ficam registradas todas as nossas impressões materiais. E aí, alguns espíritos, por não conhecimento, ao desencarnarem, escolhem ficar em alguns lugares. Às vezes é uma casa que tanto amava, às vezes é um filho que tanto adorava, uma mulher. Então ele fica preso às suas lembranças desse material e ficam ali por algum tempo. Alguns não é por maldade. E outros, nós temos alguns irmãos que são obsessores, que ficam sim para amedrontar, para causar confusão. E algumas outras pessoas, por serem médios, todos nós somos médios, mas uns com algumas habilidades diferentes, algumas especificações espirituais diferentes. Então nós temos os clarividentes, temos psicofônicos, tem um monte que a gente vai abordar em temas diferentes. E aí, quando estes espíritos se encontram em seus lugares que acham que são donos, eles vão, de alguma certa forma, intervir no ambiente. É primeiro importante, preciso, que tenha um médium no lugar para que as manifestações ocorram. Então ele não pode, ele não consegue, se não utilizar a energia de algum médium que esteja ali próximo. Não é obrigado que esteja no ambiente, mas até próximo, ele utiliza. Então é como mover um copo, é como bater em um móvel, coisas desse tipo. Estes espíritos, na verdade, precisam de orientação. E os espíritos protetores fazem muito bem. Ajudam de alguma forma, orientando, levando a lugares que realmente aqueles irmãos deveriam estar. O mundo espiritual ele é vasto, ele tem centenas de coisas infinitas. Nós nos ligamos pela energia magnética. Então quem faz o bem gosta de estar próxima de quem faz o bem. Quem vibra no mal geralmente quer ficar próximo ao mal. Então é natural, é normal. Essa energia se chama afinidades. Então cuidado com que você se afina. É importante que a gente faça uma reorganização espiritual. Lembrando que o espiritismo não é contra nada. Então, se você me perguntar se realmente existem lugares assombrados, sim, existem. Por quê? Porque, de alguma certa forma, aqueles espíritos que estão ali vão intervir. Não é para ter medo, a gente tem que intervir também, fazendo uma prece, orando, rezando, entendendo que não é para expulsar, é para a gente orientar. E os médiuns, eles, de uma certa forma, eles contribuem. Então, se você tiver um caso desse que esteja incomodando, busca uma casa espírita séria, busca a federação, toda capital tem uma federação, e os espíritos
os espíritas que estão ali, os médiuns, através de um trabalho, vão conseguir orientar os irmãos que estejam ali presos. Então não tenha medo, enfrente com coragem, não faz medo nenhum. Existem alguns graus de obsessão que são importantes relatarmos. Existe um grau bem leve, onde a pessoa é influenciada pelos espíritos que estão do outro lado, que estão invisíveis. Em um grau, segundo grau, a gente encontra ideias mais acaloradas, onde pessoas já mudam seu comportamento e onde os espíritos intervêm com mais energia. E no terceiro grau é o grau de possessão, que a gente já viu muito isso em feiras livres, na rua. Alguém que teve uma manifestação mediúnica é tratada como demônio. Não existe demônio. Demônios somos nós, seres eternos, que desenvolvemos muitas vezes para o mal ou para o bem. Alguns, por desenvolverem para o mal, se transformam em verdadeiros demônios. Então o Evangelho está repleto de passagens aonde Cristo repreendeu, expulsou. Era necessário, lembre-se que a Bíblia, o Evangelho, era necessário palavras muito fortes. Então Cristo, ele com muito amor, ele orientava. E os espíritos eram levados até o Messias, o Mestre, o Filho amado, o nosso guia, o nosso caminho, verdade e vida, para os orientar. Então você imagine a magnitude de Cristo. Então Cristo trouxe luz, traz esperança. Então nós não temos que ter medo dos irmãos que desencarnaram. Mas é natural. Isso é uma energia que nós necessitamos para separarmos o que é do mundo espiritual e do mundo material. Existe na literatura muitos livros bons que você pode pesquisar. Existem livros de André Luiz, de Chico Xavier mesmo, escrito por Chico como médium e dos espíritos diversos. Então nós temos uma literatura vasta. E você pesquise, você vai em busca, porque a literatura é maravilhosa, enriquece o seu conhecimento. Também temos filmes maravilhosos. Tem um filme muito bom que eu indico, que é O Amor Além da Vida. Ele tem algumas questões que precisam ser discutidas, não é ao pé da letra, não é um filme espírita, mas ele é importante para esse conjunto de conhecimento. Também você dá uma assistidazinha no filme As Mães de Chico Xavier, A Vida de Chico Xavier. Então é vasto. Então assim, não tenha medo, busque conhecimento, que será resolvido o problema, que ali algo aconteça. Se você sentir que está tendo uma influenciação negativa, vá em busca de uma solução. Esta solução você pode encontrar com o Evangelho. Você que não é espírita, você que é ateu, você pode utilizar o Evangelho como uma intervenção. Porque muitos se dizem ateus, mas são tão crentes quanto. O que importa de verdade é o bem, é o amor que a gente faça ao outro. Não adianta estar cheio de literatura, cheio de conhecimento, cheio de filosofia, se nós não entendemos o Evangelho. Porque o próprio Cristo nos alertou. Eu guardei isso dos sábios. Eu falo isso para os humildes. Então, meus irmãos, tenham uma boa tarde. Maravilhoso estar com vocês. Espero que esteja contribuindo. Um grande abraço e até a próxima vez. Não esqueçam de se inscreverem no canal e compartilharem com seus amigos, com seus conhecidos, para a gente estarmos aqui sempre discutindo questões relevantes do nosso dia a dia. Um abraço.